Trabalhando pelas pessoas. Uma sociedade justa depende de garantirmos os direitos de cada um de nós. OAB Campinas, por uma advocacia forte e valorizada. É lei. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença, agradecer ao Dr. Daniel, OAB Campinas, as meninas da OAB, a Andresa, doutora Camila, doutora Lilian, pela presença e a participação nesse evento de hoje. Já estamos um pouquinho atrasados, então eu não gostaria de me estender. Eu passo, então, a palavra à doutora Camila, membro da comissão, para que possa fazer a apresentação da Lilian, para que iniciemos essa palestra. Muito obrigada. Boa noite a todos, faço os agradecimentos à doutora Karina os meus, especialmente a todos aqui presentes, que muito nos honram com a sua participação. Hoje temos o privilégio de contar com a participação da Lilian Regina Krieger Gazeta, depois ela me corrige se eu pronunciei errado o sobrenome. A Lilian é analista do Seguro Social do INSS desde 2008, formada em terapia ocupacional pela Universidade Federal do Paraná, e ao longo de 13 anos trabalhando no INSS como analista, sempre atuou no serviço de reabilitação profissional junto à Gerência Executiva de Campinas. Já trabalhou junto às agências de Campinas, Hortolândia e Sumaré. Então, para compartilhar um pouco conosco o seu notório e vasto conhecimento sobre reabilitação profissional, eu passo a palavra para a Lilian. Muito obrigada. Boa tarde a todos, especialmente a diretoria da OAB, né, na presença da doutora Karina, da doutora Camila. É um grande prazer conhecer todos vocês e estar presente aqui para dividir um pouco do meu conhecimento, né, do meu trabalho nesses anos no INSS. Só dá um ok se tá o vídeo e o som tá bom para mim, para vocês, ok. Então, vou continuar. Bom, eu agradeço o convite especialmente feito através da doutora Camila, né, fico muito honrado em poder estar aqui. Por alguns anos, né, a gente foi agraciado com a presença dela no INSS como estagiária na época, e acredito que a OAB ganha muito em ter ela em seu quadro, né, uma profissional tão dedicada. Então, como foi mencionado, eu sou terapeuta ocupacional de formação e servidora do INSS há 13 anos, tá? Então, quando eu me formei na faculdade, lá em Curitiba, na sequência eu vim morar na região de Campinas, e aí comecei a prestar concursos, né? Eu não tinha um network formado aqui, e aí acabei prestando concurso do INSS, ingressei no INSS, fui convocada por volta de junho de 2008, então menos de um ano depois que eu estava formada. Então, o INSS, na verdade, foi meu primeiro emprego, né? E eu continuo lá até hoje. E desde que eu entrei, eu atuo na reabilitação profissional, tá? Já fiz até alguns trabalhos assim mais esporádicos, em comissões, em equipes multiprofissionais, mas lotada sempre no serviço de reabilitação profissional. Então, na época que eu ingressei no INSS, a reabilitação ela estava passando por um processo grande de revitalização, tá? Em tempos mais remotos, a reabilitação profissional ela tinha um caráter assistencial, de assistência à saúde e reabilitação física. Então, em Campinas, existia um prédio que era dedicado a esse serviço, tá? Então, lá, eles ofereciam fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, oficinas, cursos de qualificação. No caso de entrega de próteses, por exemplo, o treino da marcha, todo o processo de reabilitação era feito dentro das dependências do INSS, tá? Era um serviço centralizado na época, então os segurados vinham de regiões às vezes bem distantes e tinha que ser oferecido o transporte, né, o reembolso do transporte e a hospedagem para esses segurados. Com o passar do tempo,
a reabilitação profissional ela deixou de ter o caráter assistencial. Então, hoje é um serviço bastante burocrático, tá? E nesse processo de transformação, ela passou de um serviço centralizado para uma rede capilarizada. Então, hoje o serviço de reabilitação ele está lá na ponta, nas APSs. Foi feito todo esse processo de capilarização. Essas mudanças, né, tão profundas na reabilitação, elas foram bastante dolorosas para a equipe que compunha na época, e os sentimentos saudosistas, eles perduraram aí por anos, né? Quando eu entrei no INSS, eu fui a primeira servidora, depois de, eu acho que uns 15 anos, talvez 20, sem entrar ninguém na reabilitação, né? Sem concurso para isso. Então, eu peguei bem a época do pessoal mais antigo. Hoje, a equipe já é bem diferente, né? Não tem mais ninguém daquela época, todos já foram aposentados. Então, a equipe hoje ela é composta por profissionais, terapeutas ocupacionais, eu e uma colega de Indaiatuba, e o restante são assistentes sociais, tá? Aproximadamente 10 deles atuam na reabilitação profissional. Esse número ele varia um pouco, porque os assistentes sociais, eles dividem o tempo entre reabilitação profissional e serviço social, tá? Então, vez ou outra, eles são direcionados para um ou para outro serviço, dependendo da demanda de trabalho, das ferramentas de gestão. Agora, em números, né? A nível de gerência executiva de Campinas, a gente atende hoje aproximadamente 620 segurados em programa de reabilitação profissional, que são demanda judicial, tá? Esses segurados receberam sentença judicial para reabilitação profissional ou sentença judicial de restabelecimento do benefício, e aí, posteriormente, ele foi encaminhado para reabilitação profissional. E cerca de 885 casos em reabilitação profissional que são por via administrativa, perícia médica, no caso, tá? Esse número, ele também não é tão exato, né? Ele foi extraído do sistema, e ele engloba tanto os segurados que estão aguardando o primeiro atendimento com o profissional, quanto os segurados que já estão sendo acompanhados, tá? A maioria já está sendo acompanhada, acredito eu. Então, eu vou falar um pouco mais, né, sobre a reabilitação profissional. Hoje, a gente tem uma norma técnica que chama Manual Técnico de Procedimentos da Área de Reabilitação Profissional. Esse manual é o que rege todo o nosso trabalho, né? A última publicação dele, na verdade, ele foi publicado em 2018 e a última atualização dele foi em abril de 2019. Não é tanto tempo, né? Mas, frente às mudanças grandes que o INSS tem passado nos últimos tempos, já é um material que está bem desatualizado. A gente sabe, né, que existe já um manual sendo feito, aí um novo manual da reabilitação. Existe uma grande expectativa em relação a isso, né? A gente acredita que logo será publicado, mas a gente está aguardando. Por enquanto, é esse que a gente tem vigente. Então, eu falei que ele está desatualizado, né, pelas mudanças que aconteceram no INSS. São principalmente duas, tá? Que impactaram mais diretamente o serviço de reabilitação. O primeiro foi a saída dos peritos médicos do quadro de servidores do INSS. Então, hoje, a perícia médica federal, ela é uma secretaria à parte do governo federal, ela não está dentro do quadro hierárquico do INSS. Então, isso impactou diretamente o nosso trabalho na reabilitação. E a outra grande mudança é o processo de digitalização, né, do INSS. Então, antes da pandemia, a reabilitação profissional já existia um projeto em andamento, né, um projeto piloto em algumas localidades do país, com a reabilitação digital, tá? Durante o período de pandemia, esse processo ele foi bastante acelerado e aí foi disseminado para o Brasil todo. Então, hoje,
todos os processos de reabilitação profissional são 100% digitais, tá? Não há mais prontuário físico, a gente não retém mais documento do segurado. Antes a gente anexava no prontuário, tirava cópia e tal. Hoje a gente digitaliza e fica disponível todo o processo de reabilitação. Hoje ele é disponível no site ou aplicativo do meu INSS para consulta pelo segurado, tá? Então, todos os documentos gerados, todas as evoluções dos atendimentos, as orientações, os encaminhamentos, fica tudo disponível para consulta. Os agendamentos também. Bom, eu falei antes, né, que a reabilitação ela está capilarizada nas APSs, então, lá na ponta, nas agências de previdência social, que a gente chama de APS, tem o profissional de referência, tá? Eu sou uma profissional de referência da agência de Sumaré, tá? Já trabalhei em outras também, assim, já faz alguns anos que eu estou em Sumaré. Acima de mim, existe a assessora técnica da reabilitação profissional a nível de gerência executiva, tá? Então, no caso, a gerência executiva de Campinas. No nosso caso, e não é o único, né? Tem outros casos assim, a gente não tem ninguém portariado para essa função. Então, existe uma pessoa de apoio, né, que faz esse serviço apoiando a reabilitação profissional, mas não é portariada para isso. Acima dela, existe o chefe do serviço de reabilitação profissional na superintendência regional, no nosso caso, a superintendência de São Paulo, que abrange todo o estado de São Paulo. E acima disso é a diretoria de reabilitação profissional a nível de Brasil, né? Em Brasília. Bom, um pouco mais sobre o manual técnico, né, da reabilitação profissional. Na verdade, há 2 manuais técnicos, o volume 1 e o volume 2, tá? O volume 1 trata de todo o programa de reabilitação profissional. O volume 2, ele é específico para prescrições e requerimentos de órteses, próteses e meios de locomoção. Bom, a conceituação legal da reabilitação profissional. Então, está no artigo 89 da Lei 8213 de 91 e no artigo 136 do Decreto 3048 de 99. O que é, então, a reabilitação? Então, ela é definida como a assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional. O que é a habilitação? É a ação de capacitação do indivíduo para o desenvolvimento de atividades laborativas. O que é a readaptação profissional? Então, ela procura tornar o indivíduo capaz de retornar às atividades profissionais, proporcionando meios de adaptação à função compatível com as suas limitações. Então, vocês notem que o objetivo, né, da reabilitação é sempre o retorno ao trabalho do segurado, numa função que seja adequada com a condição dele de saúde, tá? Então, esse é o objetivo da reabilitação. Esse é o fim, né, da reabilitação, é esse. E qual que é o público, então? Quais as pessoas que são beneficiárias, né? Então, são os beneficiários incapacitados, parcial ou totalmente para o trabalho que exerciam, tá? É de caráter obrigatório, então, uma vez encaminhado para a reabilitação profissional, o segurado tem esse caráter obrigatório. Tá? Depois, mais para frente, eu explico um pouco mais sobre isso. Independe de carência e também é destinado às pessoas com deficiência, que depois eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. Então, a reabilitação profissional, ela tem 4 funções básicas, tá? Primeira, é a avaliação do potencial laborativo. Essa, pessoalmente, para mim, é a parte mais importante de todo o processo, tá? Então, é uma avaliação que tem que considerar o que o segurado tem de incapacidade, o que ele tem de potencialidade, o que ele tem de experiência profissional, qual é a situação empregatícia dele, qual o nível de escolaridade, a faixa etária, potencial para aprendizagem.
a situação do mercado de trabalho, todos esses aspectos impactam nessa avaliação. A outra função básica é a orientação e acompanhamento do programa profissional. Essa orientação e acompanhamento é feita pelo profissional de referência, tá? E é justamente a condução de todo o processo de reabilitação. Então, todos os encaminhamentos, as orientações, todos os desdobramentos dentro da reabilitação profissional é acompanhado e conduzido pelo profissional de referência. A terceira função básica é a articulação com a comunidade, tá? Então, para fazer parcerias, convênios, para fazer levantamento do que tem disponível para esse segurado se preparar melhor para o mercado de trabalho, fazer essa interface, né, entre o INSS e a comunidade. A quarta função básica da reabilitação profissional é a pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Essa pesquisa é a coleta de informações, né, que avalia a efetividade do programa de reabilitação. Então, ela é feita depois de 18 meses que o segurado foi desligado do programa de reabilitação profissional, é feita com todos os segurados que foram desligados da reabilitação para o retorno ao trabalho. Mais para frente eu vou falar os tipos de desligamento do programa de reabilitação profissional. E é uma ferramenta que avalia a efetividade do programa de reabilitação e também dá dados para a gestão, né, do serviço de reabilitação. Bom, qual é a clientela que está potencialmente apta a ser encaminhada para o serviço de reabilitação? Então, ela está no artigo 1º da Resolução 118 de 2010, e ela é estabelecida em ordem de prioridade, tá? Então, primeiro, é o segurado que está em gozo de auxílio-doença. Pode ser auxílio-doença de caráter acidentário ou auxílio-doença comum. Segundo, o segurado sem carência para o auxílio-doença. O terceiro é o segurado que está em gozo de aposentadoria por invalidez, né? Então, às vezes, nas revisões da vida que o INSS faz, né? Às vezes tem encaminhamento de segurado aposentado por invalidez para o serviço de reabilitação profissional. O quarto grupo é o segurado que está em gozo de aposentadoria especial por tempo de contribuição ou por idade e que em atividade laborativa teve o seu potencial laborativo reduzido, seja por doença ou seja por acidente. O quinto grupo é o dependente do segurado e o sexto são as pessoas com deficiência, tá? Os 4 primeiros, então, com exceção desses 2 últimos, do dependente e das pessoas com deficiência, os outros todos são encaminhados à reabilitação profissional pela perícia médica, tá? A via de acesso principal da reabilitação é a perícia médica. Os dependentes de segurados, eles podem requerer, né, na APS, a inclusão deles no serviço de reabilitação profissional, mas isso vai depender da condição da equipe, né? Então, as possibilidades administrativas, técnicas e financeiras do órgão. As pessoas com deficiência, elas são atendidas quando há celebração de acordo de cooperação técnica entre o INSS e as instituições e associações de assistência às pessoas com deficiência. Um pouquinho antes de começar a palestra, eu estava conversando com a doutora Karina, né, e ela colocou algumas dúvidas. Eu vou tentar já explicar um pouco, mas aí se ficar, inclusive, eu acho que eu não falei no começo, né, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta pode ser feita pelo chat, tá? E aí no final eu dedico tempo a isso. Então, antigamente, a Gerência Executiva de Campinas, ela tinha o procedimento de fazer avaliações das pessoas com deficiência para homologação do PCD, né? Então, era emitido um documento falando que aquela pessoa se enquadrava no decreto que cumpria os critérios para ser
considerada pessoa com deficiência, tá? Para fins trabalhistas mesmo. Isso nunca foi, na verdade, função exclusiva do INSS. Isso pode ser feito se tiver acordo de cooperação técnica, né? E quando isso foi, essa conduta ela foi encerrada, a gente recebeu bastante, eu lembro na época, a gente recebia muita gente, empresa, né, que desconhecia a lei, pedindo para fazer, mas na verdade nunca foi uma exclusividade do INSS, entende? A avaliação da pessoa com deficiência, ela é feita pelo médico do trabalho, mediante comprovação médica, tá? A pessoa reabilitada, ela tem um documento específico para isso, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, importante, tá? É que o encaminhamento do segurado para o programa de reabilitação ele seja feito de maneira mais precoce possível, tá? Esse é o mundo ideal, né? A gente sabe que quanto mais o segurado fica afastado do trabalho, fica distante dessa realidade, encostado, né? Entre aspas, mais difícil vai ser o retorno dele ao trabalho, né? Vai ter mais dificuldade, não impossível, mas facilita quando o processo é mais precoce. Bom, eu falei lá no começo, né, da função básica, da primeira função básica da reabilitação, que é a avaliação do potencial laborativo. Então, quais são os critérios que são considerados para definir se um segurado ele vai ser elegível para reabilitação profissional ou não, tá? Então, existem uns parâmetros aí para auxiliar nessa avaliação. O primeiro é em relação à incapacidade. Então, o segurado ele tem que ter uma incapacidade permanente, pode ser total ou parcial para a atividade laboral habitual dele, tá? Então, não é uma incapacidade temporária, tá? A premissa da reabilitação é aquele segurado que ele ficou com sequela definitiva, né? E essa sequela, por algum problema que ele teve, essa sequela, ela impede ou dificulta ele a realizar a atividade que ele fazia originalmente, né? Então, pode ser de maneira total ou parcial. Então, pode ser que o segurado não consiga mais exercer nenhuma atividade braçal, e ele sempre exerceu atividade braçal, ou pode ser que ele consiga exercer alguma atividade adaptada, tá? Nessas duas situações, ele pode ser encaminhado para reabilitação profissional. Outro critério importante é a escolaridade. Quanto maior o grau de escolaridade, mais probabilidade vai ter dele se manter no mercado de trabalho, né? A recomendação do manual é que ele tenha pelo menos o ensino fundamental 1 completo, que já não é grande coisa, né? Mas na prática a gente pega muitos segurados com escolaridade bem abaixo disso, às vezes até analfabetos. Então, todos esses critérios que eu estou falando, eles são avaliados em conjunto e de maneira correlacionada, tá? Nenhum é tão definitivo assim. Outro critério é o tempo de afastamento, tá? E os afastamentos prévios. Então, quanto maior o tempo de afastamento, maior vai ser a dificuldade para programa de reabilitação profissional. Quanto menor o tempo, mais fácil vai ser o retorno. As experiências e atividades profissionais que ele já desenvolveu, né? Isso também conta. Então, um segurado que ele foi durante a vida toda, ele só exerceu atividade braçal e agora ele não consegue mais, ele tem uma restrição para isso, vai ser mais difícil o processo dele, tá? Um segurado que já exerceu diversas atividades profissionais em diversas áreas, é mais fácil, né? Ele já tem mais experiência, vai ser mais fácil normalmente, né? É mais fácil de aprender novas habilidades, então isso também impacta. A característica do mercado de trabalho na região e as características pessoais do segurado. Se é motivado, o que ele tem de habilidade, de qualificação prévia,
qual que é o interesse dele no mercado de trabalho, né? Tudo isso impacta também no processo de reabilitação e é um critério a ser levado em consideração na elegibilidade dele. Bom, vou falar um pouco sobre o fluxo, né, de encaminhamento. Então, só para lembrar, acho que eu não comentei no começo, mas assim, lembrando, né, das pessoas que estão aptas a participarem do programa de reabilitação profissional, durante o programa de reabilitação profissional, para aquele segurado que está em benefício, seja auxílio-doença, seja aposentadoria, o benefício é mantido durante todo o programa de reabilitação profissional, tá? Então, quando o segurado ele é avaliado na perícia médica e o perito considera que ele é caso de reabilitação profissional, a gente entende que ele já está considerado apto ao trabalho, tá? Mas vai precisar remanejar a função dele. Então, ou mudar totalmente ou readaptar a função dele. Mas já é um segurado que está apto ao trabalho, já é caso de retorno ao trabalho, porque é esse o objetivo da reabilitação profissional, né? Então, quando o segurado ele vem encaminhado, ele já foi considerado caso de reabilitação profissional na perícia médica, a perícia médica já definiu qual é o potencial laborativo dele, em relação às restrições, né, à capacidade física, mesmo no aspecto médico, aí ele vem para o profissional de referência e agenda a avaliação socioprofissional. Então, o profissional de referência, ele vai avaliar, vai entender qual é o aspecto socioprofissional desse segurado, e se no caso, né, do profissional de referência entender que, do ponto de vista socioprofissional, ele não tem condições de retornar ao trabalho, de cumprir o programa de reabilitação profissional, o profissional de referência ele pode solicitar uma nova perícia médica de reavaliação, tá? E aí, no encaminhamento para essa perícia, a gente preenche um formulário eletrônico, né? Justificando isso e fundamentando a nossa análise. Volta para a perícia, o perito vai reavaliar e, se for considerado o caso insuscetível para a reabilitação, ele vai dar o parecer dele ou vai mandar de volta para a reabilitação. Se voltar para a reabilitação, aí a gente vai seguir o programa, né? E talvez essa impressão mude, essa avaliação mude, seja um caso bem sucedido, ou pode ser que a gente retome mais para frente e solicite novamente. Mas os finalmente, né, dessa decisão vai ser da perícia médica, tá? Quando ele começa o programa de reabilitação, foi feita o encaminhamento pericial, a avaliação socioprofissional, aí a gente começa, de fato, o programa de reabilitação, com todos os encaminhamentos, o foco sempre para o segurado que está registrado na empresa, que está vinculado, é o retorno na empresa de origem dele, tá? Vai ser feito todo um esforço, todo um contato, tentativas para ele retornar à empresa de origem numa função, obviamente, que seja compatível com o quadro de saúde dele, né? A análise dessa compatibilidade hoje, pelo manual vigente, é feita pelo profissional de referência. Antigamente, era feito pelo próprio perito médico, era um perito só que acompanhava a recomendação, né? Não eram todos os lugares que eram assim, mas a recomendação era que o segurado fosse acompanhado durante todo o período pelo mesmo profissional, tanto perito quanto profissional da reabilitação profissional. Hoje é diferente, né? Então, hoje, principalmente depois da saída da perícia do quadro do INSS, é o próprio profissional de referência que vai fazer essa análise, tá? Existe um núcleo dentro do INSS de apoio para os profissionais que têm dificuldade para fazer essa análise ou para casos mais complicados. Então, tá, no caso do segurado que não tem empresa de vínculo ou não é possível, então esgotaram todas as possibilidades de retorno à empresa de origem dele,
aí o foco da reabilitação vai ser na qualificação profissional dele, tá? Inclusive, existe um trabalho feito, uma pesquisa, por um pessoal da reabilitação de São Paulo, se eu não me engano, não me lembro a gerência, mas a conclusão desse trabalho foi que o índice de permanência no mercado de trabalho para os segurados que fizeram treinamentos na empresa é muito mais elevado do que aqueles segurados que apenas se qualificou profissionalmente durante a reabilitação profissional. Né? Então, apenas fez curso profissionalizante e foi para o mercado de trabalho. Esse segurado ele vai ter mais dificuldade de se inserir e de permanecer no mercado de trabalho. Então, o foco sempre é a empresa, sabe? A gente realmente tenta esgotar todas as possibilidades. No caso, por exemplo, do segurado que realmente vai precisar se qualificar profissionalmente, pode ser que esse segurado ele tenha uma escolaridade muito baixa e aí ele não consegue nenhum tipo de qualificação profissional com a escolaridade que ele tem. Então, ele é encaminhado para fazer supletivo, para melhorar essa escolaridade, tá? O fim da reabilitação, como eu já comentei, é sempre o retorno ao trabalho. Então, o fim é o trabalho, né? É profissional. O fim não é a formação escolar dele, tá? A escola é um meio para alcançar o fim, entende? Não é o fim em si mesmo. Isso, às vezes, pode ser um ponto de tensão no programa de reabilitação, porque o segurado, veio analfabeto, veio com escolaridade de primeira, segunda série, ele acha que ele vai precisar primeiro terminar o ensino médio para depois ele se qualificar, para depois ele ser desligado da reabilitação profissional. Não é assim que funciona, tá? Ele vai melhorar a escolaridade até o ponto que ele consiga se preparar para alguma profissão que seja adequada com o potencial dele, o potencial laborativo, né? Que seja compatível. E no caso de precisar, né, se qualificar profissionalmente, a gente sempre vai dar preferência e fazer os encaminhamentos para cursos gratuitos que existam na comunidade ou que, às vezes, tem algum acordo de cooperação técnica, a gente usa desses instrumentos gratuitos, tá, para o segurado. No final do processo de reabilitação profissional, então, o segurado já está apto para o trabalho, para uma função adequada, né, compatível com o quadro dele, aí é feito o desligamento. No ato do desligamento da reabilitação, é emitido um documento que chama Certificado da Reabilitação Profissional. Esse certificado, nesse certificado vai estar a função para a qual ele se qualificou, né, e vão ter duas informações muito importantes que pode dar muita confusão e muito por desconhecimento mesmo. A primeira é que ele não estará impedido de exercer outra atividade para a qual se julgue capacitado. Então, o objetivo da reabilitação, ele é dar condições para o segurado retornar ao mercado de trabalho. Ele não tem o objetivo de limitar o segurado numa função só. Entende? Então, ele se preparou para tal função, mas, eventualmente, sei lá, ele vai procurar outro trabalho, ele vai se aperfeiçoar em outra função, que também seja compatível com o potencial dele, ele não tem impedimento nenhum para isso acontecer, tá? Outra informação importante que vai descrito no certificado é que ele pode ser enquadrado na lei de reserva de vagas, que é a lei que a gente fala, né? Que é aquela lei que diz que toda empresa que tem de 100 funcionários para mais é obrigada a contratar pessoas dentro das proporções, né, de 2 a 5%, pessoas reabilitadas pelo INSS ou pessoas pessoas com deficiência, tá? Então, prestem atenção que são dois tipos de pessoas na mesma lei, tá? Pessoa reabilitada e pessoa com deficiência. A pessoa reabilitada, o que comprova que ela está reabilitada é esse certificado da reabilitação profissional, certificado de conclusão do programa. O que vai comprovar que a pessoa tem deficiência, que é uma pessoa com deficiência, vai ser a avaliação
e documentação médica, tá? Direto lá com o médico do trabalho, ou com o serviço de saúde conveniado da empresa. Então, os tipos de desligamento, tá? Então, ele pode ser desligado da reabilitação profissional por motivo de retorno à mesma função com atividades diversas, tá? O exemplo clássico disso é aquele auxiliar de produção ou operador de produção. Então, auxiliar de produção é N coisas, né? A empresa ofereceu um outro posto de trabalho, adaptou a função e ele foi reabilitado. Vai ser retorno à mesma função com atividade diversa. O segundo exemplo, segundo motivo, é retorno à mesma função com as mesmas atividades. Esse aqui é um exemplo clássico daquela avaliação que não foi muito bem feita, né? Então, ele está retornando para a mesma atividade que ele fez sem precisar adaptar nada. Então, teoricamente, nem precisaria do programa de reabilitação profissional, certo? O outro motivo é o retorno à função diversa. Então, esse teve que mudar totalmente de função. Outro motivo é recusa. Eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, é segurado que ele foi encaminhado, ele foi orientado, ele foi solicitado a ter algum procedimento e não atendeu a solicitação do INSS, tá? Essa recusa, ela pode ser passiva, então é aquele segurado que comparece em todos os agendamentos, que fala que vai, mas não comprova, fala que está estudando e não traz nunca o comprovante que está estudando. Então, lembrando que durante o processo de reabilitação, esse segurado ele vai ser mantido em benefício, e o benefício hoje é mantido para o retorno dele ao trabalho, então ele tem que comprovar as atividades que ele faz na reabilitação profissional com esse fim, né, para o trabalho. Não comprovando ou não fazendo, o benefício não é mantido. Outro caso é abandono, que é o segurado que realmente não compareceu, não foi foi marcado o treinamento para ele não foi, não traz justificativa disso. Também pode ser desligado por intercorrência médica. Então, o segurado que aconteceu alguma outra situação de saúde ou alguma cirurgia que o tempo de recuperação é muito prolongado e vai impactar o processo de reabilitação profissional, é encerrado da reabilitação, mantido em benefício e depois ele retorna. Outro motivo é a transferência, então mudou de cidade, de região, né? A gente transfere o processo dele de reabilitação para onde ele está residindo no momento, e aí vai ser dado continuidade por lá. O óbito, né, no caso do falecimento do segurado, casos que o segurado são considerados insuscetíveis de reabilitação, que é o caso de aposentadoria, né? Então, tentou e foi e não teve jeito, ou durante o período a situação se agravou de saúde e aí ele se tornou insuscetível de reabilitação, de retornar ao trabalho. Outra possibilidade é a alta a pedido. Então, é aquele segurado que ele tem interesse em retornar ao trabalho, mas ele já tem outros planos para a vida dele, entende? Ele não quer ficar em programa de reabilitação profissional. Ele documenta isso e aí é feito o desligamento por alta a pedido. Uma situação mais recente que foi incluída foi o desligamento por decisão de outros órgãos, tá? Então, às vezes tem uma aposentadoria por invalidez judicial no meio do processo de reabilitação profissional, né? Não foi decisão do INSS, foi decisão de outros órgãos. Então, entra nesse tipo de desligamento. Bom, eu vou explicar um pouco sobre os casos de recusa, abandono, tá? Então, lembrando que o processo de reabilitação ele é obrigatório para o segurado, então, qualquer manifestação do segurado de desinteresse, de resistência em cumprir o programa de forma ativa ou passiva, né, embora reúna condições físicas, psíquicas e socioprofissionais para o cumprimento da reabilitação profissional, ela é caracterizada como recusa. Então,
a gente faz um parecer, né? Esse processo, geralmente é um processo de recusa, então a gente vai evoluindo no sistema, né? Em cada atendimento, foi orientado e tal, não trouxe por exemplo, foi orientado a se qualificar profissionalmente, foi dado possibilidade de cursos gratuitos, foi feita inscrição em sites que oferecem cursos gratuitos, mas ele não trouxe comprovação. Foi reorientado, foi emitido um documento, uma solicitação de providência com prazo para ele apresentar isso, ele não trouxe. Então, tudo isso é evoluído, né? É um processo. E aí, quando a gente entende que realmente não é um caso de recusa, aí a gente emite uma carta informando o segurado daquele procedimento, tá? Então, foi caracterizado recusa, o programa de reabilitação profissional, o benefício está sendo suspenso, né? Há um prazo de 30 dias para apresentação de justificativa documental para motivo de força maior para a não adesão ao programa de reabilitação profissional. O que é motivo de força maior, tá? O manual, ele traz isso bem claro. Então, é a apresentação de documentos de internação hospitalar ou atendimento em serviço de urgência e emergência, óbito de parentes de até 2º grau, reclusão ou comparecimento à convocação judicial, ou graves fatos humanos, enchentes, paralisações grandes, né? Isso pode ser considerado. E, claro, tudo que o segurado apresentar será avaliado pela equipe, seja pelo profissional de referência ou, no caso de comprovação médica, né, pode ser pelo perito médico. O manual traz a situação de que o reagendamento do atendimento pela equipe de reabilitação, ela pode ser solicitada pelo segurado, no máximo 3 vezes durante todo o processo de reabilitação profissional, tá? Normalmente, eu falo por mim agora, né? Eu costumo ser um pouco mais flexível com isso, mas essa é a recomendação do manual, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Tá. Dentro da reabilitação profissional, existe a possibilidade de fazer acordos de cooperação técnica, tá? Então, hoje, na Gerência Executiva de Campinas, a gente tem 4 acordos vigentes de cooperação técnica. Cooperação técnica é um acordo que é feito entre o INSS e alguma entidade, escola, empresa, né, para algum fim, que não caracteriza repasse de verba, repasse financeiro, tá? Então, os 4 acordos de cooperação técnica que existem hoje na Gerência Executiva de Campinas são com a empresa Sanasa, Goodyear, Endec e Petrobras, e todos eles são para homologação de readaptação profissional. Então, existem algumas situações que podem ser feitos os acordos de cooperação técnica. Primeiro, a avaliação e elevação do nível de escolaridade. Esse é muito raro, porque a gente tem disponível muitas escolas públicas, né, que oferecem o supletivo para a comunidade em geral, mas é possível isso acontecer. Avaliação e treinamento profissional é outra possibilidade também. Infelizmente, não é muito comum, mas seria muito bom se tivessem mais empresas interessadas nesse tipo de acordo, né? Porque eles poderiam oferecer toda a empresa. Então, lembrando assim, durante o processo de reabilitação, o segurado fica em benefício. Então, quando ele vai encaminhado para a empresa para fazer treinamento profissional, ainda não é estabelecido o vínculo empregatício, né? Então, a empresa ela não tem ônus com o segurado. Então, é possível que qualquer empresa ofereça o treinamento para o segurado do INSS, né? O que não é muito comum, mas é possível. Outra possibilidade de acordo técnico, de cooperação técnica,
é a promoção de cursos profissionalizantes. A gente já teve uma época com o Senai, com o Senac, na época do Pronatec também, a gente usou bastante. E a homologação de readaptação profissional. Essa homologação de readaptação profissional, que é o tipo de acordo que tem vigente hoje, ela é para os segurados, os funcionários de empresas que já tenham a incapacidade reconhecida pela perícia médica do INSS, tá? Então, é feito um programa de reabilitação profissional, ele só é mais ágil, né? Porque a empresa já está preparada para isso. Já existe todo um fluxo, um trâmite estabelecido diretamente com a empresa. Dentro da reabilitação profissional, existe a possibilidade, né? É regulamentado isso, o oferecimento de recursos materiais para o segurado, tá? Então, recursos materiais, eles são oferecidos quando forem indispensáveis ao desenvolvimento do programa de reabilitação profissional. Então, o que são recursos materiais? Podem ser as próteses, órteses ou instrumentos de locomoção, e esse é o grande calcanhar de Aquiles da reabilitação profissional, porque são processos muito, muito demorados, tá? Dependem de licitação, depende do setor na verdade, assim, extrapola, né, o serviço de reabilitação. Tem acompanhamento pela procuradoria, tem acompanhamento pelo serviço de logística, então, às vezes, empaca em algum lugar e fica parado. Outra possibilidade são cursos, né, de capacitação profissional. Hoje a gente não tem nenhum, mas também estamos na expectativa de firmar aí acordo de cooperação com alguma escola. Outra possibilidade, implemento profissional, material, maquinário, que também é muito raro acontecer. Na verdade, enquanto eu estou no INSS, eu ainda não vi isso desenrolar, tá? Uma vez eu solicitei, mas acabou que não teve continuidade. Aí tem os outros 3, são mais comuns e mais fácil, porque não depende de processo de licitação, de compra de bens, essas coisas, né? Que é o auxílio transporte, o auxílio alimentação e a diária. A diária é muito, muito raro. Aliás, eu acho que eu nunca vi usar aqui na região de Campinas, porque os deslocamentos aqui são muito próximos, né? Então, não precisa de pernoite em outra cidade para fazer o programa profissional. Mas, se precisar, é possível oferecer a diária para o segurado. Então, o auxílio transporte e o auxílio alimentação, eles podem ser oferecidos mediante a comprovação dos gastos, tá? Claro, no caso do segurado que tem passe livre, ou que tem a carteirinha, né, de PCD que não paga passagem, ele fica vedado, não é oferecido, tá? Bom, é isso o que eu tinha preparado para vocês. Agora eu estou aberta a perguntas aí, se tiver, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Agradeço aí sua participação. Já comunico aí a todos que estão conosco essa noite. Quem quiser, manda as perguntas no chat, que eu vou acompanhando aqui e vou repassando para a Lilian. Mas então, para a gente começar, Lilian, você falou de grandes dificuldades, né, que temos hoje dentro do processo de reabilitação profissional, mas ao longo aí dos seus 13 anos e também considerando a legislação vigente, seria possível estipular um tempo de duração do processo, ou pelo menos uma média? Não. Eu não consigo te falar uma média. Na verdade, sim, não há um tempo limite para o programa de reabilitação profissional. Como é muito variado, então tem segurados que precisam primeiro elevar a escolaridade para depois qualificar, às vezes tem caso de empresa que antes de vir para a reabilitação, a empresa já tem uma função para o segurado, então eu tenho casos que demoram 3 meses e casos que demoram anos, entendeu? Eu não consigo fazer uma média. E nem existe um prazo para ser cumprido, né? Então, assim, por lei não há esse prazo, e aí cada caso, como você falou, não tem como definir, né, uma média. Perfeito. Aí agora, diferenciando, né, os segurados que têm direito ao benefício de reabilitação profissional,
Achei muito interessante que você falou que há a possibilidade do segurado sem carência do auxílio-doença fazer parte do programa de reabilitação profissional. E eu acredito que essa é uma informação desconhecida, né? Eu, particularmente, que trabalho aí com benefícios previdenciários desde 2011, considerar até o tempo que eu até trabalhei com vocês, eu nunca vi um parecer da perícia médica do INSS encaminhar para o setor de reabilitação profissional aquele segurado, né, porque ele possui a qualidade de segurado, mas que não tem a carência para auxílio-doença, ser encaminhado para o setor de reabilitação. Em regra, eu só vejo indeferimento e acabou. Como que isso acontece? Você já viu algum caso? O que a lei fala para a gente? Porque até como nós, advogados, né, é o tipo de pedido que seria muito interessante para a gente conseguir ajudar realmente o segurado que está necessitado de uma recolocação profissional. Olha, compartilho da mesma impressão sua, tá? Eu nunca vi, não me lembro de ter visto isso acontecer também. Não sei te falar. Eu não sei nem se tem formulário próprio, porque no manual não fala, né? Não tem um requerimento próprio, não tem um modelo. Eu acho que realmente não existe, sabe? Eu acho que seria o segurado ir lá na PS, fazer um requerimento ou... agora não é mais na PS, né? Agora é tudo digital, mas fazer um requerimento próprio, né, para solicitação disso. E aí vai ser avaliado pelo pessoal que faz análise dos requerimentos. Porque, como eu disse, né, para nós advogados, de repente seria até algo dentro da reabilitação profissional que nós deveríamos fazer novos requerimentos, né, aprofundar mais, porque realmente é um direito do segurado pouco conhecido, pouco debatido, só que pelo jeito a gente vai enfrentar algumas dificuldades também, porque a gente precisa previamente do requerimento administrativo negado para entrar no judicial. E você acabou de falar que nem existe, né, um requerimento a princípio administrativo para isso. Eu disse isso. Mas aí nós vamos aprendendo juntos, né? Vamos caminhando então. Mas eu acho que é importante para os colegas ter o conhecimento disso e para a população em geral, né? Que é um benefício quase que assistencial a reabilitação profissional nesses casos, ao meu ver. E aí, falando agora daquele profissional que tá empregado, em relação à empresa, né? Nós sabemos que existe a obrigatoriedade do segurado participar do programa de reabilitação profissional, e se ele não atender aí, né, o programa, ele pode ser muito prejudicado, perder o benefício de auxílio-doença, entre outras coisas. E para a empresa, tem alguma obrigatoriedade de participação no programa de contribuição? Não há, infelizmente não há, né? A gente tenta de todas as maneiras, de maneira mais amigável, né? O que acontece é assim, as empresas que têm a obrigação de terem pessoas reabilitadas ou pessoas com deficiência contratadas, né? Que são as empresas que têm de 100 funcionários para mais, às vezes, esse tipo de empresa, ele não oferece readaptação para o segurado, né? Ou simplesmente nem responde, dá um perdido, assim, né? Não se manifesta em relação à solicitação nossa. Nesse tipo de situação, o que a gente pode fazer é encaminhar essa situação para o Ministério do Trabalho, para a Delegacia Regional do Trabalho, e aí eles têm condições de fazer a fiscalização, de verificar se está cumprindo a lei, se não está, e aí dar uma chamada na empresa, né, e colocar, olha, você está com um quadro abaixo do que é obrigatório e você não está atendendo uma solicitação da reabilitação profissional. Então, ele chama essa empresa e conversa. Isso é possível de acontecer. Mas o INSS, ele não tem esse caráter fiscalizatório, entendeu? De fiscalização da empresa, nem de autuação, essas coisas, não, infelizmente. Com certeza te atrapalha muito, né? Bastante. Legal. E agora, você falou também sobre os aposentados terem direito ao programa de reabilitação profissional. Você poderia explicar um pouquinho mais para a gente como funciona isso? Porque nós sabemos que a aposentadoria, em regra, né, ela não é compatível com a maioria dos benefícios previdenciários, ela não é acumulável, mas na reabilitação profissional é diferente.
Você passou aqui hoje para a gente que é possível o aposentado participar do programa, mas aí eu queria que você explicasse um pouco mais, no caso do aposentado, por exemplo, se ele se recusa, porque o benefício dele de aposentadoria, imagino que não vai poder, né, ser cessado. Então, como que é para o aposentado? O que difere dos demais segurados? Você fez uma boa pergunta, tá? Eu não sei se eu vou ter a resposta. Particularmente, eu nunca vi isso acontecer também. Eu já recebi vários aposentados por invalidez, tá? Agora, por tempo de trabalho, por tempo de serviço, é muito raro, porque geralmente eles já saem do trabalho, né? É difícil isso acontecer e eles serem mantidos no trabalho. Geralmente, eles já são dispensados, né? Então, é muito raro. Mas o que fala o manual é exatamente isso, que ele está apto a ser encaminhado para o programa de reabilitação profissional, desde que em atividade laborativa ele tenha o seu potencial reduzido, tá? Não fala especificamente sobre a manutenção do benefício, essas coisas, não. Eu acredito que é isso mesmo. Até vou anotar aqui para perguntar, não sei se se vão saber me responder também, mas eu acredito que seja esse o entendimento mesmo, que não vai cessar a aposentadoria, né? Seria uma opção, seria algo opcional para o segurado. Inclusive, quando por exemplo, acontece, já aconteceu algumas vezes, né? De o segurado estar em programa de reabilitação e aí é concedida aposentadoria para ele, né? Aí ele pode optar em permanecer na reabilitação profissional ou não, ou desfrutar da aposentadoria dele, entendeu? Então, é algo opcional, não fica tão vinculado ao benefício. Bacana. E aí, agora, para finalizar, Lília, eu queria que você, né, falasse para nós, advogados especificamente, como que a gente poderia ajudar o programa de reabilitação profissional, ou pelo menos não atrapalhar, né? Isso é interessante. Eu acho que o advogado, conhecendo como que funciona, qual que é o objetivo, ajuda muito, né? Porque eu já atendi alguns advogados lá na minha sala que o segurado procurava ele desesperadamente, nossa, porque eles estão me mandando estudar, estão me mandando fazer curso, isso é um absurdo e tal. Na verdade, o objetivo da reabilitação é esse, né? Às vezes o segurado acha que ele é encaminhado para a reabilitação profissional para ele se aposentar. E, na verdade, é o oposto disso, né? É para o retorno ao trabalho. Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo que acompanha esse segurado, para saber orientar. Agora, um pouco antes de começar a palestra, a doutora Karina estava colocando uma situação, né, que são as dúvidas em relação ao certificado da reabilitação. Eu espero ter explicado bem, né? Porque isso realmente já aconteceu muito e vem muito, assim, dúvida disso, né? Então, o segurado, ele vai mudar de função, a empresa procura a gente novamente na reabilitação. E ele pode mudar de função, né? Desde que ele tenha condições para isso. A avaliação da pessoa com deficiência, ela é da parte médica, do serviço médico de saúde, né? Da empresa, do médico do trabalho ou de algum serviço contratado. Não é responsabilidade do INSS, entendeu? Então, esse tipo de informação eu acho que ajuda muito, com certeza. Diminui a ansiedade, né, do segurado. Conhecimento é tudo, sem dúvidas. Eu verifiquei aqui no chat, nós não temos mais perguntas, então eu vou dar por encerrado, né, essa parte de questionamentos. Novamente agradeço muito você ter aceitado o meu convite, o convite da comissão da OAB Campinas, por ter participado com a gente, e realmente ter falado de um assunto muito pouco conhecido, pouquíssimo debatido, com certeza vai agregar muito a todos que participaram essa noite aqui com a gente. Então, para encerrar o nosso evento de hoje, eu passo a palavra para a doutora Karina. Lília, muito obrigada. Doutora Camila também, muito obrigada. Com certeza você tirou a minha dúvida, sim, porque muitos segurados estavam acostumados com aquela questão do convênio que tinha antes,
E muitas empresas ou muitas agências de recrutamento pedem esse certificado para aquela pessoa que está procurando emprego, principalmente na vaga PCD. Então, é um pouco difícil, às vezes, a gente explicar para o segurado ou para aquele cliente que vem até nós, ou até mesmo numa conversa informal, que não existe mais esse convênio, que não há necessidade, basta um atestado médico do médico do trabalho, que pode ser juntado junto ao processo seletivo. Então, a questão da reabilitação profissional, ela não envolve, né, apenas essa questão com relação ao benefício que pode vir posterior a essa reabilitação, que a gente estaria falando aí do auxílio acidente, mas envolve toda uma gama, né, e eu acho importante essa questão da recolocação e da requalificação do segurado. Então, é muito bom um advogado ter ciência disso e conseguir transmitir essa ideia para o segurado de que isso é bom para ele. Ele passar por um processo de reabilitação profissional é bom. E como há possibilidade de usufruir desse benefício, assim deve ser feito. Então, eu te agradeço imensamente, agradeço a todos os presentes, agradeço a doutora Camila por ter trazido você para esse evento. É sempre um prazer, ela sempre traz ótimos palestrantes, e agora mais uma. Sinta-se acolhida também na Comissão Direito Previdenciário. Vamos conversar oportunamente sobre novas palestras. E para os participantes, posteriormente vai subir o link junto ao YouTube para quem quiser assistir novamente a palestra. E seguimos aqui a comissão à disposição. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, Lília. Eu que agradeço. Muito obrigada.